galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de análise que mais acerta no YouTube, sim! E você pode aprender o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos eu disponibilizo a jornada do Não Minta Pra Mim. É uma formação, são 5 dias, na verdade 5 dias mais um. São mais de 10 horas gratuitas para você. É online, você pode assistir de qualquer parte do mundo, é ao vivo, você interage comigo e no final ainda você recebe um certificado. Sim, senhor. Então inscreva-se em nãomintapramim.com.br e deixa que a gente te avisa quando estiver se aproximando essa jornada, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Muitos pedidos e eu já havia prometido na última análise da VTube que eu estava fazendo análise da Juliette. Sim, vamos analisar ali a sua narrativa, vamos analisar ali as suas expressões, principalmente a narrativa. Até porque linguagem silenciosa não é somente as expressões, mas são 7 aspectos que a gente precisa notar e fazer a nossa análise psicomportamental dos nossos analisados. Tempos atrás, o jornalista Eric Neri, do portal UOL, pediu que eu analisasse uma treta antiga que de tempos em tempos ela ressurgia ali dentro da casa, que foi aquela discussão que a Juliette teve no início ali do programa, principalmente com a Lumena. E aí as pessoas começaram a levantar. Será que Juliette utilizou-se daquela arquitetura corporal? Será que o momento que ela senta para falar com a Lumena foi friamente calculado? Foi espontâneo? Será que Juliette é totalmente espontânea? Será que Juliette está sim jogando racionalmente no BBB? É isso que eu vou analisar nesse vídeo curtinho e depois as considerações finais. Fique atento, vai ter as considerações desta análise e as considerações de vida. Vamos ver toda essa análise e o como que isso pode ter desdobramentos para os próximos realities. Será que Juliette é realmente alguém fora da curva? Será que Juliette é a pura desse Big Brother? Ou ela é simplesmente um reflexo do que a gente passa aqui fora e a gente se enxergou em Juliette? Vamos ver isso? Será que também tem uma fórmula para você ganhar um reality show? Será que existe um protocolo? Existem alguns pontos que são importantes, mas o desfecho dessa análise você vai descobrir somente no final. Então, taca-lhe play! Lembre-se, como nós estamos utilizando conteúdo televisivo, nós precisamos mudar algumas coisas. Então você vai ver que a gente vai gravar de longe, a gente vai colocar uma marca d'água, vai mudar o som, muitas vezes até introduzir um chiado, alguma coisa de fundo, porque senão esse vídeo cai. E outra coisa, se você quer continuar sendo prioridade para o YouTube, se você quer ser visto pelo YouTube e receber esse material em primeira mão, você deve fazer 4 coisas. Primeiro, perceba se você está inscrito nesse canal. Acredite, por falta de engajamento, o YouTube tira a sua inscrição. Veja se você está inscrito. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, isso era o suficiente. Hoje você precisa dar like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir desse canal e também comentar alguma coisa. Nem que seja um emoji, nem que seja YouTube, eu estou aqui. Dessa maneira e fazendo isso algumas vezes, você vai ser prioridade para o YouTube e ele vai te notificar em primeira mão. Beleza? Agora sim, beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Você não quer falar todo mundo junto? Quero, mas pode ser também assim. Então foi esse dia, no dia 3/2, que ela quer conversar com as pessoas. Aí o Fiuk fala, pô, você não quer de repente conversar com todo mundo junto? Ele fala, quero, dá um desdém, dizendo que talvez ela preferiria conversar apenas ali em grupinho, mas depois ela fala, tudo bem, pode ser em grupo, vamos conversar com todos de uma vez, vamos lá. Você vê até a vocalização muda, ela faz o desdém, quero, pode ser. De uma vez. Vocês querem ouvir ela? Vamos ouvir ela. E por que ela faz essa reunião? Porque logo no início ela foi muito atacada, não sei se vocês lembram, mas tinha um grupinho lá, principalmente encabeçado por Carol Conká, com Nego Di, Projota, Lumena,
que acabava decidindo quem eram os bons, quem eram os maus, quais eram os bons comportamentos, quais eram os maus comportamentos, quem tinha algo por trás para ser corrigido, quem não tinha nada de uma comunicação extra, como dizia a Lumena, né, subjetiva. Então existia um tribunal lá dentro do BBB já rolando. E a Juliette foi uma dessas personagens, assim como foi o Lucas Penteado, como foi a Carla, e muitas vezes a Juliette foi ridicularizada, foi colocada para baixo, muita gente dizendo que ela falava demais e tudo mais, e aí ela cansou desse julgamento e ela disse, eu vou falar, preste atenção porque isso é muito importante, e depois nas considerações dessa análise eu vou destacar isso que ela fez. Vamos lá. Então todo mundo ali com uma cara, você viu a Vi com uma cara de desdém, a Camila com uma cara meia de choro, preocupada. Eu não podia elogiar uma roupa. Se eu elogiasse uma roupa, eu elogiei a roupa de Lumena. E ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar, não sei. Aí vem aquela cena fatídica da Lumena, botando o dedo em riste, apontando. Aí eu tô julgando. Olha isso. Primeiramente, Eu julguei. Ninguém pode falar nada ao contrário da Lumena. primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Ou dizendo, você é mentirosa. Certo, então vamos... E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Agora, olha que interessante. Ela senta. Aqui você vê o Arthur meio com uma cara meio de assustado. Esse aqui também já fechado, com uma cara de desdém, olhando a situação. Tipo, é isso aí mesmo, vamos crucificar você. Porque tinha esse lance, né? Quem vai ser o próximo crucificado? E ela diz, vamos sentar. Presta atenção de novo nisso. Com inveja ou querendo me apropriar, não sei. Aí eu tô julgando. Primeiramente, Eu julguei. E alguém ainda fez, tipo assim, agora ela vai tomar chibatada. primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo, então vamos aprender, que eu quero aprender. Certo, então vamos aprender. Depois eu vou mostrar isso linguisticamente, como isso é importante. Você viu que ela aceita dizendo certo, ou seja, ela destaca um ponto daquela situação toda que é vou aprender. Porque ele sempre, esse grupinho da ideologia, era assim, não, você não sabe, você precisa aprender. Você precisa entender como funciona o outro lado. Ela falou, ok. Como foi ali também, quando os meninos se maquiaram, como foi quando o outro deu beijo. Todo mundo tinha que aprender. Ela era a grande professora e todo mundo tinha que aprender através da ótica ideológica dela. Ela disse, ok, então vamos aprender. Aí ela senta. Cara, isso tem um poder muito grande. Já vou adiantar um pouco. Juliette, ela é muito rápida no raciocínio e como lidar com a diversidade. Presta atenção. Eu quero aprender. Me ensina. E aí você vê que ela dá uma travada, ela põe até a língua aqui na bochecha, que é um gesto apaziguador, de tipo, eu preciso me apaziguar, quando ela vê ela assim, e trava, presta atenção. Ela sentou, não fale não. Fale não. E aí o Gil vai contra a Juliette, né? Tipo, não fale não, porque ele percebeu esse momento que os dois estão na mesma altura e ela senta. Realmente isso dá um poderio de não rapport. Eu não estou mais no seu nível, eu estou no nível menor. Agora você é a professora e eu sou aluno, então é você que vai dizer e eu vou escutar. E aí Gil percebe e a Sara também. E nesse momento do início, parece que eles não eram tão ligados. Vamos ver? Não. E aí ela continuou travada. Você viu que ela congelou, né? Ela tá travada, a mente dela travou, ela mantém a mesma posição. Entendeu? Não fale nem pra ela, não. E aí ela continua, aí ela vira, agora eu vou falar, e ela continua agindo do mesmo jeito, porque ela não gosta de receber ordens. Senta, senta. Ela não senta. Aí ela continua, senta, senta. Aí ela senta. Traga informações. Anos de experiência. De cima pra baixo, aí o Gil, anos de experiência. Ela senta, tá. Não. E ela não aguenta e ela fica de pé de novo. Por quê? Porque Lumena não recebe ordens. Lumena só faz o que ela quer. E ela aqui já tá gostando. Você vê que ela conseguiu ter até um sorrisinho aqui. Cara, consegui o que eu queria. Mostrar que realmente ela sempre é impositiva. E depois, essa informação que você trouxe é falsa. Quase que a voz não sai. Agora há uma discussão em cima dessa cena. Essa cena foi proposital? Não foi proposital? Que a Juliette causa em relação, quando tá ali no diálogo, né, no embate ali com a Lumena. E aí é engraçado que o Gil tá dizendo, não, é que eu disse, veja bem. Aí o Gil dá uma mijada para trás. Essa que é a verdade. E mesmo assim, a Juliette ressignifica a ressignificação
do Gil. Se liga. Quando aquele me incomodou, eu fiquei mal. Fiquei mal e reagi de forma errada. Muito errada. Não tenho consciência total disso. Não tô achando que eu tô certa. Tô com vergonha do que eu fiz. Aí ela assume, dizendo que tá com vergonha, que ela reagiu de uma forma errada e tal. Eu sei que eu sou... É você falando aqui, eu sei que eu posso fazer assim. Olha lá, dizendo que ela pode ser mais altiva, que ela podia ter discutido de olhos nos olhos. Isso aí é a premissa para quando você vai dialogar com alguém, principalmente se o outro lado está muito nervoso. A primeira coisa que você tem que fazer é coloque-se no mesmo nível de olhar. Depois eu vou dar isso nas considerações finais e de vida, o quanto que isso é importante, até quando você vai falar com seus filhos, até quando você vai falar com seus funcionários, até quando você vai fazer uma DR, a importância de você estar sempre no mesmo nível ali dos olhos. E ela diz que tem consciência. E ficar autoritária. Eu já fiz, eu aprendo. Demora, mas eu aprendo. Foi por isso que quando o Lu foi falar com você e você sentou, eu falei, senta, Lu. Quando ela foi em pé e aí ele, senta, Lu, como se quisesse proteger a Juliette, mas na realidade ele estava querendo proteger a Lumena. Quando sentou, eu disse, ela tá querendo usar o quê? Os antigos, eu pensei, né? Pois é. Aqui não diz nada. E você falou o quê? E eu sentei por isso. Aqui você falou o quê? E não diz nada. Isso porque eu queria mostrar Gil saindo pela tangente total. ela, que naquele momento... E aí, não é verdade, ela se toca, ela faz um desdém dela mesmo, se incomoda, fecha os olhos de uma maneira mais contundente, que naquele momento... Eu estava na figura de oprimida. Eu queria que ela sentasse, porque aí eu conseguia conversar com ela. Ah, eu estava na figura da oprimida, mas se eu sentasse eu conseguiria conversar com ela? Não, é o contrário. Se eu quero conversar com alguém de igual para igual, fico de igual para igual. É lógico que foi pensado para tudo bem, eu sou aluno então. Então você diz e eu vou aprender. E ela sentou. Ela quis fazer essa quebra proposital. Mas até aí normal. Vou explicar isso lá na frente. Foi ótimo. Lu, Ajudou. senta. Olha como ela é rápida, né? Não, você ajudou. Ela não queria criar essa desavença com o Gil. Não, você ajudou. Ajudou nada. Ela ajudou e ajudou ela. Olha lá, não. Agora, deixa eu falar uma... Agora a fofoca. Deixa eu falar um trem pra vocês. Esse rolê da Juliette tá muito paia. Quando a Carla entrou no quarto, ela disse, estou do seu lado. Eu falei assim, naquela chamada eu falei, tu nem viu a situação? Mas ele fez coisa comigo e eu acredito nela. Ou seja, com os famosos, ela não precisa ver a situação. Olha como muda o BBB, né? Aqui, Gil e Sara dizendo, não, essa Juliette parece que ela é a falsiete, né? Porque para uns ela fala uma coisa, para outros ela fala outra e tal. Na realidade, ela também estava jogando com o seu arsenal. Lembre-se, é um jogo e as pessoas estão jogando com o seu arsenal. O arsenal da Juliette é um arsenal muito de entro em empatia, diferente da Vi. A Vi era aquela puxação de saco. Ai, você parece com a minha mãe, ai, você parece com meu pai. Nossa, Gil, você é minha família inscrita. Olha, eu te entendo. Sim, vamos abraçar, vamos comemorar. A Juliette, ela é mais no bate-a-sopra. Bate-a-sopra, ela falava o que ela tinha que falar e depois... entendeu? Ela fez isso com a Carol, ela fez isso com um monte de gente lá dentro, nesse bate e assopra. Cada um tá usando as suas habilidades. A Juliette, ela fala e depois ela dá uma... Ah, não, mas espera aí, foi uma brincadeira. Ah, vai dormir comigo? Não teve reação? Ah, não, é brincadeira. Não, você fez assim comigo. Aí a Carol, oi, como é que foi? Ah, você não lembra? Ou seja, ela dá o recado, depois ela volta 2 casas para trás para dizer, era só uma maneira diferente de dizer. Mas eu vou dizer lá na frente as características que são muito importantes na Juliette e por que, muito provavelmente, ela chegou até aqui. Lembrando, é um jogo, muita coisa às vezes é sorte. Gente, ela tem que ver e ainda vendo. Ela não acredita. Ela fica desse jeito mesmo. A Juliette é muito inteligente. Ela não é boba, não. Lembra Ela é muito inteligente. aquele negócio na primeira conversa que ela sentou e deixou a Lumena ficar em pé? De novo, elas foram falar da linguagem corporal. Ela me falou com todas as letras depois que ela fez de propósito, calculado. Ela me disse também. Sentar pra Lumena ficar de cima. Assim, Ela me disse também. que fica parecendo que ela está sendo oprimida. Não, mas ela estava sendo, né? Ela estava sendo oprimida pela casa. O que ela quis fazer foi dramatizar aquela situação para ficar claro a situação, que muitas pessoas estavam querendo colocá-la para baixo. Falei, já que é assim, então vamos fazer do jeito que vocês querem. Ela sempre joga com as armas dos outros. Ela utiliza-se daquilo que a pessoa mais está desestabilizada, ou mais aparente, ou precisando estar aparente, ela vai lá
e traz isso à tona? Ela me disse E também. ela fez de propósito, fez cálculo. Eu gritei assim, Lumena, sente. Eu gritei, Lumena, sente. E aí depois disso, há um disse que me disse que na casa inteira fica um telefone sem fio. Aí vão falar pro João, o João fala não sei com quem, que não sei com quem, Jota, que enfim, todo mundo fica sabendo. E aí até que a Poca vai e fala com ela. Achei interessante isso da Poca. Tipo assim, já que ficou o disse que me disse, vou falar com o personagem daquela fofoca. Vou falar com o personagem, né? O assunto chegou. Então vou falar diretamente com o assunto. Vamos lá. Um assunto que rolou foi em relação ao Lumena. Quando a Lumena foi falar com você, Rola um gesto apaziguador, ela tá com medo, ela ficou com aquela cara do olho arregalado, mas não sobe as sobrancelhas, e ela começa com um gesto apaziguador aqui, mordendo os lábios, colocando a língua aqui na bochecha, você sentou. já botou a língua aqui pra fora, já tá meio preocupada. Ela só continua falando. Então, o problema é que você Tá com medo. assumiu em algum momento que você fez isso de propósito. E a Poca foi lá e pau! Vamos ver. Se afasta, você vê que aqui, ó, há um afastamento aqui do tronco dela. Assim, Olha lá. coisas anteriores. E quando eu fiz aquele negócio do Se toca, cabelo. confessionário, que eu errei lá, ela começou a gritar muito alto, botar o dedo na minha cara, gritar. Brother, eu tô muito chateada, eu tô segurando muito a minha ponta. Pode botar pra fora. Você viu que ela fala assim, pode botar pra fora. E olha como ela olha. Ela não olha aqui, ela olha aqui, de baixo pra cima, porque a Lumena sempre queria dar ordem. Só que daí ela fala, então põe pra fora. Olha o que a Lumena responde. Pode botar. Dizer o que eu preciso fazer. Ó, você não precisa dizer o que eu preciso fazer. Ela sempre fez isso com os outros, mas ela não podia ouvir isso. E ela foi muito esperta, muito ardilosa, a Juliette, para utilizar-se justamente das armas ou das falhas da Lumena para jogar em cima da Lumena. Cara, e ela faz isso várias vezes, né? Tudo que você tá me pedindo para eu não fazer, você faz. Várias vezes ela deu uma engolida. O quê? Como assim? Não, peraí. Olha aqui. Quando você não entende, é porque você tem direito de não entender. Agora, quando você fala, aí dane-se eu, porque é o seu pensamento, a sua ideologia. E ela jogou isso várias vezes na Lumena. Vamos lá. Ah, é verdade. Segura Olha lá, é verdade. É isso aí, verdade. Foi extremamente sarcástica com ela. um pouquinho. Segura a onda um pouquinho. Vou segurar. Olha lá, né? Vou segurar. Depois disso, toda vez que eu tentava me aproximar dela, era ríspida comigo. Sempre ela Ela ainda tá com medo. Ela tá contando ali a argumentação dela, mas ela tá com medo. sendo muito agressiva comigo. Chegou um ponto de eu dizer assim, Lumena, tu vai dormir aqui, calma, pra organizar a cama. E ela olhou dentro. E ela está usando vários assuntos satélites, ou seja, ela não está dizendo sim, eu fiz de propósito ou não, eu não fiz de propósito. Ou seja, ela está criando vários assuntos satélites para justificar aquela sentada. Vamos lá. Meu olho. Ele disse, não pronunciei meu nome, Lumena. Assuntos satélites. Sem ser uma sério. Você sabe que eu sou autoritária e brava. Se eu estiver discutindo com uma pessoa, eu não sento. Mas se eu perceber que se eu não quiser, eu sento. Se até... Quer dizer, ela não disse nada. Porque quando eu sou muito autoritária, porque quando eu faço eu não sento, mas se eu perceber que aí eu sento. Não conseguiu explicar nada. E eu pedi pra ela sentar. Eu não sentei. Não, ela não pediu para sentar. E aí a Poca fala. De propósito. Eu sentei e disse, vamos começar sentada? Não foi isso. Não, você pediu, mas não lembro, você pediu pra ela sentar. Não pediu. E a Poca fala, não foi isso não. Lembra que você pediu pra ela continuar falando, que você sentou. Pronto, eu fiquei. E aí, foi aí. Você entendeu? Ela tentou dar uma ressignificada aqui, mas a Poca falou, não foi assim. Você pediu pra ela sentar. Eu lembro que você pediu pra ela continuar falando, que você sentou. Pronto, eu fiquei. E aí, foi aí. Eu interviu. Eu agradeci a ele. Entrou e falou. Eu disse obrigada, Gil. Olha isso, cara. Ela tá ressignificando até a chamada de atenção que o Gil... Não, eu agradeci a ele, porque ela não quis se indispor com o Gil. Vamos lá. Naquela hora que você interviu, eu realmente queria que ela tivesse sentada. E ainda bem que você disse pra ela sentar. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para a conclusão desta análise, que inclusive, como eu disse, o portal da UOL pediu, algumas pessoas também pediram, quando lembraram desse lance. Ela utilizou-se
de uma linguagem silenciosa, de submissão, para reforçar que a Lumena estava sendo impositiva, estava sendo autoritária? Sim, com consciência, sim, tanto é que ela não consegue se explicar. A gente viu a cena várias vezes e ela diz, não, porque e ela traz assunto satélite, ela se enrosca, não, porque eu fico de pé, mas a não ser que eu sento. Ou seja, está muito claro que ali foi pensado. Tira os méritos dela ter pensado dessa maneira? Não, porque ela estava no meio, inclusive naquela época, de estar no meio ali no covil dos leões. Ou seja, as pessoas estavam praticamente ali, a maioria da casa em cima dela, ridicularizando e tudo mais, talvez porque realmente ela às vezes perdia a noção. Eu falo que a Juliette é a prima do churrasco, não tem o tiozão do churrasco? Ela é a prima do churrasco, faz umas piadinhas, sarcasmo, faz um ha-ha-ha, se colar é porque eu tava dizendo isso, mesmo se não colar eu tava brincando, e aí ela vai levando isso daí. Isso é um dos pontos muito importantes para você sobreviver num reality show. Então, a primeira coisa foi, eu estava sendo atacada, eu preciso reverter isso, eu preciso mostrar para o público que isso está acontecendo. Tanto é que ela faz algo que o Bambam fez na primeira edição do Big Brother. Sim, Bambam, há mais de 20 anos atrás, quando todo mundo isola o Bambam, chama ele de rei tardado, quando ele vira o rei, que era o líder, chamava rei, aí falava assim, o rei tardado, ele cria a Maria Eugênia. A Maria Eugênia era um personagem a qual ele trocava ideia com a Maria Eugênia. Por quê? Porque ele precisava expor isso pra fora. E o Bambam fez isso de uma forma empírica, de uma forma lúdica. Ele não pensou para fazer isso, a psique dele jogou para fora, externou o que ele estava sentindo e ele criou esse personagem que era Maria Eugênia, que era um boneco ali, com cabide, com umas latas e tudo mais, e ele externa, aí o público se comove, dizendo, poxa, por que estão isolando tanto? E a gente normalmente tem essa característica de torcer para o mais fraco, a princípio. Mesmo depois que esse fraco se torna forte, a gente ainda olha para ele com características frágeis. E ela vai pro quarto e começa a chorar, dizendo, não tô aguentando mais, as pessoas estão ridicularizando o meu sotaque, o meu jeito, e glá, 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 glá. É a primeira reviravolta do que estava acontecendo. Até porque lá dentro você não sabe o que está acontecendo aqui fora. Então você precisa externar. Você não pode ficar só com os seus pensamentos, você precisa falar. E ela começa a falar. Numa segunda etapa, vem a jornada do herói, que é muito interessante a jornada, desde os mitos imemoriáveis, né, dos mitos gregos e até quando eram os mitos apenas de forma oral. O mito do herói é o quê? É o cara que tem uma vida normal, daqui a pouco ele cai no limbo, ele cai numa situação horrível e ela se coloca mais ainda, porque dá a chance dela contar da vida dela. Foi estratégico? Não sei, mas contar histórias é muito importante. Ela relata a história do pai que foi abandonado pela mãe, aí a mãe volta, vê as criancinhas ali sofridas, aí ela atura o pai por conta de cuidar dos filhos, aí ela nasce nesse inteirinho, então ela se sente culpada, que ela foi fruto, na realidade, não de um amor, mas de uma tolerância. Aí depois a irmã dela, que era muito chegada a ela, morre de AVC, e aí todo esse lance que ela se sentia culpada de tudo, e ela não quer mais se sentir culpada, e aí as pessoas começam, cara, tem uma história atrás da Juliette. E é aí que o público mais entra em empatia, porque daí ela começa a crescer dentro do reality. Ela começa a criar aquele grupo onde está ela, o Gil, a Sara e a princípio até o Lucas Penteado. Você vê que o Lucas Penteado, ele até pisa na bola. Ele tem ali um pensamento racista, um pensamento de separação, segregação, vamos separar a casa entre pretos e brancos e tal, mas ele é tão humilhado que o pessoal acolhe ele. E é engraçado que esse grupo, ele segue a premissa que, esse grupo que fica em cima. Então, olha que interessante. Primeiro, sou excluído. Depois, vou pro limbo. Conto uma história extremamente pesada. Aí começa a volta por cima. Um grupo se forma. Porque quando você volta mais forte. Por quê? Tanto a Lumena quanto a Carol e os outros lá, por consequência, o Projota e o Nego Di, que é assim, aceite o meu ódio e culpe-se. Ou seja, eu posso dizer que eu senti ódio de você. Agora você não pode sentir isso de mim, porque daí você tem que me aceitar. Eu não te aceito, mas você precisa e deve me aceitar.
E aí a segunda premissa, humilhe-se, porque você errou, então você tem que passar o resto do reality humilhando-se, pedindo permissão, né? Lembra disso? Não fale meu nome, não quero almoçar com você, levante-se, você é assim, você é egóico. Então, além de você aceitar o meu ódio e sentir-se culpado, você tem que se humilhar perante a mim. E isso vai crescendo cada vez mais em cima desses personagens. E por fim, mate-se, ou seja, exclua-se, peça para sair. E houve até, a Carol inclusive falou, eu vou fazer com que as pessoas desistam desse jogo. Ou seja, é o cancelamento. Mate-se, suma da minha visão. Ou seja, não basta você descolar daquela realidade, você quer que aquela realidade não exista mais. E aí o público não aguenta e fala, opa, pera aí. Aí o pessoal aqui fora dá uma de lafão e fala, vamos rodar a baiana e vamos proteger esse núcleo. E é o que acontece. As pessoas vão indo para o paredão e eles vão ficando. Ou seja, os humilhados são exaltados. E isso é bíblico, né? E isso é um conteúdo arquetípico muito forte na gente. Os humilhados serão exaltados. E aí esse grupo permanece no auge. E aí, obviamente, você estando no Olimpo, você pode ter alguns deslizes, porque é um jogo e é semana a semana. E aí, às vezes, o Gil dá uma extrapolada, às vezes a Sara extrapolou, às vezes o outro extrapolou. Quem ficou meio que com a sua persona ilibada até agora foi a Juliette. Então vamos lá. O que eu vejo na Juliette que faz com que ela se destaque nesse reality show? Primeiro, humor. Cara, você quer se dar bem com o público, você tem que ter um pouco de humor. Isso até eu falo para os meus mentorados de comunicação, meus extreme speakers, né? Eu dou mentoria para muita gente, tanto anônimos como famosos. Você precisa ser sarcástico, você precisa ter um pouco de humor. E o humor dela é sarcástico. Então, ponto para ela. Ela tem humor. Depois, inteligência relacional. Você precisa ser resiliente, porque vão te bater. Você precisa criar um rapport. Você precisa se adaptar aos meios diferentes aos quais você está inserido. Então, eu vou conversar com o João de uma coisa, mas não necessariamente eu preciso conversar com o mesmo assunto com o Fio, que eu não preciso conversar com o mesmo assunto lá com o cantor. Me parece, inclusive, que algumas vezes ela cantou perto dos cantores, perto do Fiuk, perto do Rodolfo. Em outros, ela foi falar de ideologia. Em outros, ela foi falar de passado. De outros, ela foi falar, se eu não me engano, do irmão gay que foi aceito pela família. Acho que ela falou isso com o Gil. Então, ela adaptou assuntos para que ela conseguisse entrar em empatia com vários grupos do BBB. É importante você ter essa inteligência relacional. História. Você precisa criar um storytelling. Você precisa mostrar a sua história. Você precisa, inclusive, colocar para fora o que você está sentindo, porque é uma maneira de você colocar esse conteúdo. E lembre-se, isso serve, inclusive, para você que está numa empresa. Você precisa ter um pouco de bom humor. Você precisa ter um pouco de quebrar as regras, no sentido, não quebrar as regras de você fazer alguma besteira, mas da formalidade. Às vezes trazer um bombonzinho pro seu colega de trabalho ali do lado. Às vezes fazer olha, eu lembrei de você, eu estava aqui navegando pela internet e vi que tinha um livro de receita. Olha que legal aqui. Então você quebrar as regras, trazer um pouco de humor, de oxigênio, de sarcasmo, você saber a hora de você ser humano e não ser profissional. Isso serve para qualquer situação, principalmente essas que eu estou dizendo: reality show, vida, trabalho, posicionamento. As pessoas gostam muito de posicionamento. Por isso que a VTube foi cancelada ali no final, porque para ela todo mundo era ursinhos carinhosos. E aqui não, ela diz, eu gosto desse, não gosto desse, eu gosto daquele, não gosto daquele. Tanto é que você viu, algumas pessoas não gostavam dela e depois viraram best friends, não é isso? O Gil, a Sara, e ela teve as desavenças ali, mas ela se posicionava. Eu acredito nisso e eu vou continuar acreditando nisso. Então, reality show e vida, as pessoas não gostam de pessoas mornas. Também é arquetípico, né? Até bíblico. O morno, eu vomito. Seja quente, seja frio, se posicione. É importante se posicionar. E por último, principalmente no reality show. Então, tudo isso que eu falei serve para a tua vida, serve para o seu trabalho, serve para os seus relacionamentos. Mas tem um aqui que é importante. Queira estar no BBB. Muitas pessoas vão para o BBB com uma segunda intenção. Vou lá para ficar famoso, vou lá para vender mais disco, vou para lá para, de repente, aumentar ali meu network. Cara, vá para o BBB
com vontade de estar no BBB e jogar o BBB. Se você ficar falando, lá fora tem uma vida, não, porque eu lá fora sou assim, não, porque os meus fãs, não, porque eu não tô ligando pra isso, cara, você vai ser excluído. E ela desde o início disse, eu vim pra ganhar, eu vim pra jogar, eu quero estar no pódio e quando eu chegar lá em cima, vocês vão chorar. Ela disse isso, inclusive, até pra Carol, em algum momento, na mesa lá. Ou seja, queira estar num reality show. Principalmente esses de Fazenda, BBB, que são muito grandes. Queira estar. Se ali você está pensando em ser uma pecinha pro seu objetivo maior, você muito provavelmente não vai ganhar. Agora, se você põe a sua vida ali, se você põe a tua energia ali, a coisa cresce. Isso também é na tua vida. Muitas vezes a pessoa entra numa empresa e fala, eu não cresço aqui. Porque você não põe a tua vida ali, você não põe a tua energia ali. Agora, se você colocar a tua energia ali, pode ter certeza que você é visto. Porque senão você vai ser só um crachá. Deu para entender o quanto que a gente pode aprender com essa situação, tanto de jogo da Juliette, quanto para a vida? Eu espero que você tenha gostado e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.